bom dia, na doce paz do Senhor Jesus. Mais um café com Deus para você. Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Este texto é uma instrução de Jesus e o segmento do Sermão da Montanha. Jesus, no Sermão da Montanha, ele abre a sua boca, ele viu a multidão, e a multidão era tão grande, ele subiu num lugar alto, em um monte, e a Bíblia diz que ele, assentando-se ali, começou a falar com os seus discípulos. Ele abriu a boca para os discípulos e a multidão, e ele começou a falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de limpo coração, porque eles verão a Deus. E ainda Jesus seguia dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ainda Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, disse Jesus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus começa a instruir, depois ele começa a dizer: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ele começa a mostrar que devemos cumprir toda a lei que está escrito na palavra de Deus. E aí vai, lá no capítulo 6, Jesus ainda continua o Sermão da Montanha, falando como devemos dar esmolas, como devemos orar, como devemos jejuar. Tudo o que você quiser, a palavra de Deus tem para você. Você já leu a palavra? Você medita nela? Você pratica? Se você faz assim, sua vida será próspera. Depois Jesus fala do tesouro do céu. Jesus fala do que o nosso olhar deve ser um olhar puro, um olhar sem maldade, um olhar sem hipocrisia. São inúmeros ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Eu queria estar lá, mas como não podemos nos alimentar da palavra neste dia, neste café com Deus, que é tão importante para nós. Ele falou da ansiedade, ele falou da preocupação. E depois, no capítulo 7, continuando o Sermão da Montanha, Jesus fala no hábito de julgar os outros. E ele diz que se quisermos buscar a Deus e receber resposta das orações, temos que tratar bem o nosso próximo. E aí, quando pedimos
receberemos. E ele usou 3 verbos aqui no imperativo: pedir. Você está pedindo? Tenha paciência, vai chegar. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10 e o verso 38, diz: um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Está pedindo? Aguarde. Deus não vai dar o que você apenas quer. Deus vai dar o que você necessita. Então, não fica nervoso, não fica nervosa. Segue perseverante. Aqui há um ensino de perseverança. Pedir é continuar pedindo. Depois disse: buscai. Tem gente que pede e acabou. Você tem que pedir e perseverar. Você tem que buscar. E em terceiro lugar, você tem que bater. Fala da insistência. Fala da perseverança. Então, fazendo assim, Jesus diz: olha, se você persevera, se você busca, você recebe. Diz: porque aquele que pede, recebe. Tiago diz lá: você pede e não recebe, porque você não recebe, não pede bem, você pede mal, você pede para os seus deleites, você pede para o seu orgulho aparecer, a sua soberba aparecer. Então Deus não dá, mas se você pede com humildade e sempre respeitando a oração que está no capítulo 6 de Mateus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tem que haver sincronia com o pedido e com a resposta. Peça. Jesus foi quem disse: porque aquele que pede, recebe. Você vai receber. E o que busca, encontra. Você vai encontrar. Talvez os teus sonhos perdidos. Talvez alguém que está distante de tua família deixou os caminhos de Deus. Se você buscar a dracma perdida, você vai encontrar. Se você buscar os sonhos perdidos, Deus vai reavivar estes sonhos perdidos. E depois ele diz: e bata, e aquele que bater vai se abrir. E a Bíblia diz que Jesus diz: qual é o homem que o filho pede pão e ele dá uma pedra? Por mais maus que somos, sempre vamos dar os melhores filhos. E ele diz: e pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? Se, pois, vocês que são maus, a nossa justiça diante de Deus não serve. Se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagine vosso Pai que está nos céus. Ele dará coisa boa. O que é bom, o que é perfeito e o que é agradável está em Deus. Então, procure a vontade de Deus. Se aproxime de Deus, pedindo com confiança. Deus responderá de acordo, não ao que você quer, mas de acordo à sua vontade. Tome este café e diga: eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou bater. Tenha um bom dia na companhia de Jesus, que vai responder às suas orações.